Quem teria feito a primeira travessia do Atlântico? Utilizando apenas um avião, um verdadeiro feito para a história da aviação, que teve sabotagem, jogadas políticas, prisão, e virou até quadrinhos da Disney. Hoje vamos ver um dos grandes feitos da humanidade, em 1926, apenas 20 anos depois do primeiro voo de Santos Dumont. Foi a vez de um outro brasileiro tentar fazer história, atravessar o Oceano Atlântico, utilizando um avião sem fazer escala, sem abastecer. Estamos falando de João Ribeiro de Barros. Esse é o canal. Você conhece? Filho de Sebastião Ribeiro de Barros e Margarida Ribeiro de Barros, João Ribeiro de Barros tinha 6 irmãos. Estudou no Ateneu Jauense, fundado por seu avô, o capitão José Ribeiro de Camargo Barros em 1853, e completou seus estudos secundários no Instituto de Ciências e Letras de São Paulo. Ainda jovem, influenciado pelo pai, apaixonou-se pela aviação, o que o levou a viajar à América do Norte, pela primeira vez, em 1919. Em 21 de fevereiro de 1923, na Escola de Aviação de Campinas, tirou o breve internacional número 88 da Liga Internacional dos Aviadores sediada na França, e iniciou efetivamente sua carreira de piloto nesse país. A travessia dos portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral, no contexto das comemorações do centenário da independência do Brasil, inflamou a imaginação do jovem aviador jauense. Era a época dos grandes feitos da aviação e das travessias transoceânicos, tão perigosos quão gloriosos, em vista da precariedade de meios e do baixo grau de confiabilidade da aviação de então, que deixava os aviadores entregues à própria sorte, à mercê dos elementos. Muitos foram os que perderam as vidas nessas tentativas. Um desses pioneiros foi o italiano Conde Casagrande, que por sua conta e com apoio do governo italiano, adquiriu junto à Società Idrovolanti Alta Italia, SIAI, mais conhecida como Savoia Marchetti, um hidroavião do tipo S-55C, para uma travessia do Atlântico Sul. Tratava-se de uma aeronave de aparência curiosa, com 2 botes gêmeos e empenagem de leme triplo, sustentada por lanças em treliça. A aeronave foi batizada na fábrica como Alcione. Casagrande empreendeu uma tentativa e chegou a cobrir cerca de 1/5 do caminho entre a Itália e a Argentina, mas as dificuldades com a hidrodinâmica fizeram abortar a travessia em Casablanca. O Alcione foi, assim, devolvido à fábrica. Para João, o avião servia de nada, se não pudesse ser autônomo, e cruzar grandes distâncias sem auxílio de navios. A ideia dele era fazer a travessia, de Gênova na Itália até o Brasil com um avião e sem nenhum suporte. João Ribeiro de Barros pediu auxílio ao governo brasileiro, mas o presidente Washington Luiz recusou ajudar. Ele então vendeu a parte dele na herança para os irmãos, e decidiu executar o plano por conta própria. Atento às tentativas de cruzar o Atlântico, João Ribeiro de Barros seguiu para Nova York e estudou o assunto com seu amigo e mentor, Gago Coutinho. Decidiu-se pela aquisição de um modelo S-55 e preparou um pacote de sugestões a ser levado à fábrica em Sesto Calende, próximo a Gênova. À época, as grandes travessias transoceânicas eram iniciativas custosas, patrocinadas por grandes empresas ou por governos, e não por pessoas comuns. O fabricante, não querendo ou não podendo ceder a um desconhecido uma aeronave nova, propôs ao aviador brasileiro a venda do Alcione, que era de madeira, tinha mais de 4 toneladas, só que o avião estava em péssimo estado de conservação, ele não conseguia nem decolar com os tanques cheios de gasolina. Pilotado pelo Barros, o hidroavião quase afundou quando foi pousar num lago Sesto Calende, já que a parte inferior do barco estava podre. João estava muito irritado, mas ele decidiu se virar com o que ele tinha em mãos, desmontou o avião inteiro, conseguiu reduzir o atrito dos flutuadores com a água, reposicionou os galões de tanques de combustível para corrigir o centro de gravidade do avião, pintou e batizou com o nome de Jaú, em homenagem à cidade natal. A façanha tecnológica das modificações, e com a sua habilidade em pilotar o pesado hidroavião, deixou até os engenheiros da fábrica da Savoia impressionados, e também gerou um ciúme, porque seria muito melhor um europeu fazer a travessia, para entrar para a história,
do que um brasileiro, e aí eles copiaram tudo que o João tinha feito, aplicaram para tentar fazer o italiano cruzar primeiro. Iniciou-se então a seleção da tripulação, juntou-se a ele o amigo e mecânico, Vasco Cinquini, do Brasil. Foi indicado como navegador o capitão Newton Braga, oficial de cavalaria. Para segundo piloto, o tenente Arthur Cunha, jovem piloto de caça formado na escola do Campo dos Afonsos. Na parte técnica, a carga útil da aeronave havia sido reduzida a um mínimo, suprimindo-se até o equipamento de rádio. O avião fora transformado em um grande tanque de combustível voador, com 16 reservatórios, 8 em cada bote, dando uma autonomia entre 14,5 e 16 horas de voo, a uma velocidade de cruzeiro de apenas 166 km por hora. As sabotagens. O hidroavião foi transportado então para Gênova, de onde Barros e sua tripulação decolaram no dia 13 de outubro de 1926, sob as ovações dos italianos, para a primeira fase da travessia, rumo a Gibraltar. Após apenas 5 horas de voo, surgiram problemas, com os motores rateando perigosamente. Barros foi forçado a descer em Dénia, no Golfo de Valência, de onde seguiu para Alicante, que não estava prevista na rota. As autoridades espanholas, desprevenidas, imediatamente detiveram os aviadores, que somente foram soltos após a intervenção da diplomacia brasileira. De volta ao avião, mas sem meios de reparar a avaria no sistema de alimentação dos motores, o Jaú decolou rumo a Gibraltar, com Cinquini alimentando os motores manualmente. Lá chegando, as melhores condições de manutenção e uma inspeção cuidadosa revelaram a presença de uma borra abrasiva nos filtros de combustível. Uma mistura de terra, areia e sabão caseiro havia sido introduzida nos tanques, revelando claramente a sabotagem da qual o avião havia sido vítima. Limpos os reservatórios, o Jaú decolou rumo às Ilhas Canárias, em 25 de outubro. O motor traseiro voltou a ratear por falta de alimentação, fazendo com que Cinquini e Braga esgotassem as suas forças nas bombas manuais. Apesar de tudo, o Jaú chegou à Grande Canária, batendo o recorde de Coutinho e Cabral. Lá, foi descoberta a causa da nova avaria, uma engrenagem desgastada na bomba de alimentação, que teve que ser substituída por outra, usinada artesanalmente na ilha. Sanado o problema, o Jaú decolou rumo à praia, no arquipélago de Cabo Verde, para o que seria então o seu maior teste. Os fatos que se sucederam então, são até hoje polêmicos para os historiadores, tendo em vista que apenas se dispõe de uma versão para os fatos. Segundo o registro de Barros, uma vez em praia, e estando para se iniciar a parte mais crítica do voo, o tenente Cunha exigiu que lhe fosse entregue o comando do avião e que a tripulação seguisse as suas ordens. Segundo consta, ainda no Brasil o jovem havia entrado em entendimentos com o jornal A Pátria, que se propôs a remunerá-lo pelo furo de revelar que o avião chegaria ao Rio sob o seu comando. Posteriormente, quando do triunfo do Jaú e da descoberta do esquema, o jornal seria detonado por uma multidão enfurecida. Barros foi forçado a desligá-lo da tripulação, enviando para Lisboa, com Braga a caminho da Itália para trazer um técnico que pudesse consertar as avarias do avião. Barros e Cinquini ficaram ilhados em praia, uma vez que a aeronave não havia sido projetada para ser pilotada por um só piloto. Para piorar, João Ribeiro de Barros adoece de malária. O presidente Washington Luiz chegou a mandar-lhe um telegrama pedindo-lhe que desmontasse o avião e voltasse ao Brasil. João respondeu então da seguinte forma: cuide das obrigações do seu cargo e não se meta nos assuntos que você não entende e onde não foi chamado. João teve que fazer uma revisão completa no motor do hidroavião. Eles ficaram meses em Cabo Verde, com tantas dificuldades, e o fato de estar com malária. Barros consultou a sua mãe, Dona Margarida, que respondeu com um telegrama emocionado: não desmonte o aparelho, providenciaremos a continuação da viagem custe o que custar. A paralisação seria um fracasso, e as asas do avião representam a bandeira brasileira. Me diga se você quer um piloto auxiliar. A convite da família Barros, apresentou-se o tenente João Negrão, sem nunca ter pilotado um hidroavião, zarpou para a praia, onde foi recebido pela tripulação. Partiu-se para a revisão total do avião, que tinha ficado ancorado ao relento durante meses.
Para espanto de todos, foi descoberta a presença de um pedaço de bronze solto no cárter do motor traseiro, revelando nova sabotagem contra o Jaú. Felizmente, o próprio exagero no tamanho da peça usada tinha feito com que ela permanecesse no fundo do cárter, evitando maiores danos ao motor. Após os últimos preparativos, na madrugada de 28 de abril de 1927, o Jaú decolou rumo ao Brasil, voando a uma altitude de 250 metros e a uma velocidade recorde de 190 km por hora. Voou durante 12 horas ininterruptas, sem escalas, rumo a Fernando de Noronha, pousando ao norte da ilha sob o sol poente, com problemas na hélice traseira e com 250 kg de combustível ainda a bordo. Todo o país explodiu em comemorações, com acolhidas festivas aos aviadores em todas as demais etapas do percurso: Natal, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, até a conclusão da travessia na represa de Santo Amaro, em São Paulo, em agosto do mesmo ano. Bandeirantes ousados do espaço, de triunfo um esplêndido cântico, a guiar vosso pássaro de aço, sobre as ondas erguestes do Atlântico, numa audaz e galharda arrancada, vossos nomes gravastes na história, em que fuge de luz aureolada, de Dumont e Guzmão, alta glória. O Jaú de um salto transpondo o oceano, o nome ergueu alto do Brasil ufano. 30 milhões de almas empunhando o peito, com vibrantes palmas, honradão ao peito. Negrão, Braga, Chinquim e Ribeiro, dais ao mundo soberbo espetáculo, pondo à prova o valor brasileiro, a lutar contra tanto obstáculo. O Brasil destemidos condores, recompensa vos guarda a vitória, e de grato entre aplausos e flores, recolher-vos ao seio da história. O Jaú de um salto transpondo o oceano, o nome ergueu alto do Brasil ufano. 30 milhões de almas. O Jaú nunca voaria outra vez. Sempre inquieto, Barros chegou a planejar uma nova travessia, do Rio de Janeiro a Lisboa, tendo para isso adquirido especialmente um Breguet 19 AGR Grand Rayon, o qual batizou de Margarida. A crise econômica mundial e a Revolução de 1930 puseram fim às esperanças do piloto, que viu o avião ser confiscado pelos revolucionários para o uso pela aviação do exército. O Margarida seria enfim perdido em um acidente sem vítimas. Durante seus primeiros anos no Brasil, o Jaú foi doado para exposição, primeiramente tendo permanecido no Museu Paulista, Museu do Ipiranga, onde ficava ao relento. Tendo as autoridades reconhecido que isso não era adequado, ao final da década de 1950, a aeronave foi trasladada para as dependências do então recém-inaugurado Museu da Aeronáutica de São Paulo, sob os auspícios da Fundação Santos Dumont, situado no Parque do Ibirapuera, na chamada Foca, onde permaneceu por cerca de 40 anos. Com o tempo, as condições inadequadas do edifício, como a falta de manutenção, a alta umidade e o ataque de cupins de solo colocaram em risco a sobrevivência da aeronave. Com a desativação do Museu de Aeronáutica em 2000, o Jaú foi transferido para o hangar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no aeroporto Campo de Marte, onde se constatou que seu estado de deterioração clamava por uma restauração completa. Esta foi levada graças a um convênio assinado entre a Fundação Santos Dumont, a Elipar, o Comando da Aeronáutica e a Aeronáutica Militar Italiana. Os trabalhos de restauração tiveram início em abril de 2004 e envolveram uma equipe de 12 profissionais. Os 2 motores foram recuperados no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo.
O trabalho com a estrutura concentrou-se nas oficinas da Elipar, visando reconstituir a configuração exata da aeronave até os detalhes, desde o tipo de madeira e de pregos, de cobre e de latão, até ao tom de vermelho da pintura original. Foi entregue, no dia 26 de outubro de 2007, no Helicentro Elipar, em Carapicuíba. A Fundação Santos Dumont cedeu o Jaú por comodato ao Museu da TAM na cidade de São Carlos, onde atualmente encontra-se exposto. João Ribeiro de Barros faleceu na fazenda Eriçanga em sua cidade natal, Jaú, no dia 20 de julho de 1947. Não casou nem deixou filhos. Seu corpo estava sepultado no cemitério municipal. Mais tarde seus restos mortais foram transferidos para a Praça Siqueira Campos na mesma cidade, e alojados no monumento erigido em celebração à travessia. Espero que tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos, é claro, se inscrever no nosso canal para continuar explorando todas as curiosidades e histórias do nosso país e do mundo. Até a próxima, pessoal! E lembrem-se de que a curiosidade é a chave para desvendar os mistérios do nosso mundo.